falou da bolinha vermelha, eu não entendi. Olá, cursistas. O meu nome é Patrícia Alves, e eu sou responsável pela oficina de máscaras africanas, né? Sou formada em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas, tenho pós-graduação em interdisciplinaridade e sou professora efetiva do estado de Santa Catarina. Bem, então vamos começar, né? A questão das máscaras africanas, eu escolhi falar de um lugar em específico da África, porque a minha experiência que eu tenho com os professores é de que geralmente quando as máscaras africanas são trabalhadas na escola, elas são trabalhadas de uma forma genérica, né? E que isso precisa mudar, né? Para que a gente consiga qualificar o discurso. Enfim, então vamos passar aqui. Aqui, ó, o país é um país africano, né, que se limita a oeste e a norte pelo Mali, a leste pelo Níger e ao sul pelo Benin e pelo Togo, por Gana e pela Costa do Marfim, que é Burkina Faso, tá? Então, é dessa região as máscaras que eu escolhi para trabalhar com vocês. As características dessas máscaras é que elas têm características zoomorfas, né? Zoomórficas, ou seja, elas são baseadas em animais, né? E o objetivo dessas máscaras, elas são utilizadas principalmente no intuito de afastar maus espíritos, para reverenciar dádivas concebidas pelos deuses, né? Deuses esses que têm a ver com o sol, com a terra, a chuva, os animais. Elas também podem simbolizar os espíritos de animais, e elas trazem boa sorte para a agricultura, também se associam a cerimônias de agradecimento, rituais de iniciação, enfim. Então é importante quando você eleger uma máscara para trabalhar com o seu aluno, entender de que região é essa máscara ou por que ela é utilizada. No ambiente Moodle que eu disponibilizei para os monitores do NEAB, vocês têm um ritual, né? Um vídeo de um ritual onde essa máscara é utilizada juntamente com a roupa, né? Com uma vestimenta, que isso forma uma coisa só. E o que é importante deixar claro quando vocês estiverem trabalhando com os seus alunos é que aquilo não é simplesmente uma atuação, né? Quando o indivíduo está com a máscara, ele realmente está se comunicando com os seus ancestrais e ele não é mais uma pessoa, ele é alguém que liga o mundo sobrenatural ao mundo real. Isso é uma questão bem importante de se colocar, assim, né? Para que os alunos entendam e respeitem, né? Como deve ser respeitado. Bem, então, essas máscaras, elas também têm uma outra característica estética, que é a questão da verticalidade, né? Elas se dão na vertical. E também uma das coisas, outro elemento visual que se dá são as formas geométricas, as linhas que criam padrões, né? Esses padrões são bem interessantes de se colocar. Essas máscaras em especial, elas têm também, eles usam bastante a cor branca, né? E o material, a matéria-prima delas é a madeira, né? A cor branca, que é uma cor neutra. Importante que esse trabalho relacionado, que é um trabalho que envolva
que com certeza envolve mais disciplinas, mas que se toque também nessa questão estética, porque ela é bem importante, né? Essa questão estética, ela vai fazer toda uma diferenciação das máscaras, porque mesmo entre essa etnia, nessa localidade, tem máscaras diferenciadas, onde os padrões estão sendo utilizados de uma outra forma. Então é importante estar atento a isso, que a estética é bastante importante. Aqui temos outras máscaras, onde aí aquilo que eu falei para vocês, dos padrões estéticos, eles vão variar, né? Esse material dos slides, ele também está postado no Moodle, então se vocês quiserem ver com mais calma, né, podem fazer isso. Então aqui mesmo nós temos linhas, né? E essas linhas, elas estão arranjadas, né, sempre em padrões, mas de forma, algumas linhas se repetem, mas outras não. Alguns elementos se repetem, mas outros não. O que a gente vê aqui é ainda a ideia zoomórfica, né? E também aqui eles estão totalmente vestidos, né? Eles estão com a máscara e também as roupas. Bom. E a relação, né, por exemplo, dos artistas modernistas com as máscaras africanas. O que eles se apropriaram? Eles se apropriaram da questão estética, não da questão ritualística. Então, quando você está trabalhando com o seu aluno, você não vai fazer a mesma máscara. É uma outra máscara, é um outro sentido, é uma ressignificação que vai ter sentido para eles. Ou qual é o sentido, então, de estudar a máscara desse determinado povo? É você respeitar e entender essa cultura e se apropriar, mas ressignificando para você, porque não vai ser a mesma máscara. Então, a minha proposta de atividade para vocês, ela tem a ver com isso, né? De como vocês vão se apropriar dessa máscara. O que vocês vão utilizar que vai tornar ela a sua máscara e não mais a máscara da etnia. Aqui nós temos mais uma máscara, né? Mais dois exemplos de máscaras. Aqui, nessa máscara, ela tem uma característica bem interessante, que é o material que eles estão utilizando. Daí você vê que se trata de papelão, né? Então é importante pensar, quando pensa na arte africana, também pensar que não é uma coisa estática, né? Que existem muitos artistas que fazem uma releitura, uma reapropriação dos códigos tradicionais, de arte tradicional. Então é importante que a gente saiba, né, que existem as máscaras mais tradicionais, mas que existem artistas ressignificando a todo momento, né? Por exemplo, a questão têxtil também na África, que é uma coisa bem forte. Existem artistas que trabalham, que colocam isso no seu trabalho de uma forma contemporânea, né, e diferenciada, porque eu vejo que o interessante é que a gente também expanda essa ideia da arte africana, né, já que que a gente está tratando aqui. Bom, vamos para o próximo slide. E também é interessante vocês pensarem também nos materiais que vocês vão ter na escola para trabalhar, né? Seguindo essa ideia de ressignificação. Vamos para o próximo slide. Aqui é uma máscara bapuna que eu acho interessante, que eu trouxe essas outras máscaras só para fazer como eu vou dizer, uma diferenciação, assim, falando de como essa questão estética vai mudar, né, de uma região, de uma etnia para outra, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma máscara muito mais realista.
né? E essas máscaras Bapuna, elas costumam ter esse penteado, assim, né? Que é dividido em 3 partes. Isso é uma das coisas. E além disso também elas têm essa coisa do rosto branco, né? Aqui a gente pode ver que essa máscara ela já está um tanto desgastada pelo tempo, enfim. Então ela tem esse penteado alto, que é dividido em 3 lóbulos, os olhos fechados é uma característica também, e as escarnificações, né, que vocês conseguem ver aqui na testa, aqui do lado do rosto, enfim, testa, nas têmporas. E representa o espírito de uma jovem. Então, a máscara que vocês vão se basear vai ser aquela de Burkina Faso. Mas eu gostaria, né, eu trouxe, gostaria que vocês pensassem nisso, assim, né, em como, dependendo da região, da etnia, vão mudar as características das máscaras. E voltando também a falar dessa questão de como os artistas modernos, como o Picasso, o Matisse, né, o Modigliani se apropriaram da questão das máscaras africanas. Por exemplo, o Matisse, ele pensava na questão da cor, né, da arte, em relação à arte africana, a questão da cor, das cores puras, né, que são utilizadas. Já o Picasso foi mais pro lado da simplificação da forma, da geometrização da forma. Mas se a gente vê, por exemplo, essa máscara, ela é uma máscara que tende mais ao natural. Então, né, é a imitação do natural. Então, ela é mais complexa. Tende a ser, né, mais complexa. Uma outra máscara feminina, né? E da República Democrática do Congo. É uma imagem de uma mulher admirada pela sua beleza e talvez ligada ao escultor por alguma relação mística. Então a gente já pode ver a diferença, né, em relação ao material, em relação à estrutura, né, o que é utilizado, a concepção dela. Deixa eu passar. Aqui, ó, uma outra máscara da República de Camarões, né? E aí a gente vê de metal, né? Então a gente vê a diferença, que essa aqui tende a uma abstração maior em relação àquelas outras duas que eu havia mostrado. Mas elas são só para vocês fazerem uma comparação. Também no ambiente Moodle está postado alguns sites, né, onde vocês podem entrar para aprofundar mais o conhecimento, né. Aqui é apenas um diálogo que se daria numa oficina presencial. E aqui é mais uma síntese do que vocês, para contextualizar, né? Então, assim, eu sempre, quando trabalho na escola com os meus alunos, eu trabalho primeiro com a contextualização da imagem, né? Você tem que contextualizar a imagem, a apreciação, que seria eles entenderem esse diálogo estético que a imagem, que a escultura, que a gravura, seja qual for a forma de expressão artística propõe. E aí, depois disso, né, a contextualização também histórica, antropológica, enfim, esse trabalho das máscaras é interessante que ele seja feito de uma forma transdisciplinar, multidisciplinar, para que os alunos entendam essa importância, né, dessa máscara nessas culturas africanas. E também entendam dessa cosmovisão que existe, né, nessas culturas. E
alguns professores alegam que uma das coisas complicadas que seriam de trabalhar com questões africanas, ou da arte africana ou afro-brasileira, seria você tocar nessa relação com com a questão da religiosidade, né? Mas acontece que não tem como você, né, tocar essas questões da arte africana, principalmente essa tradicional, né, sem tocar nas questões da religiosidade. Ela faz parte, né? Ela está no é uma visão do todo, não é como nós assim que vemos as coisas de uma forma fragmentada, enfim. Então assim, ó, a atividade que eu proporia para vocês, né? Aliás, que eu vou propor para vocês é que vocês confeccionem uma máscara, tá? Confeccionem uma máscara e que essa máscara, que vocês levem em consideração as questões estéticas, né, propostas pelas máscaras de Burkina Faso, o que são a questão das formas geométricas, né, mais uma vez repetindo, as formas geométricas, a verticalização, essas aqui possuem uma base redonda, né? Então, e também são zoomórficas, que vocês ressignifiquem, pensem em animais que vocês gostam, se identificam, admiram, né? Para transformar essas máscaras nas suas máscaras. Então, também, se vocês quiserem colocar elementos naturais, sementes que tenham no arredor das suas casas, enfim. E aí, depois de confeccionar a máscara, também a questão da cor, né? Que vocês, aqui, prioritariamente, nessas máscaras que a gente está vendo o slide agora, são usado a cor básica, é o preto, né? E o branco, que está na maior parte, né? Da máscara. Então vocês pensem, né, a respeito do que vão utilizar, do que vão se apropriar em relação à máscara. Depois, né, eu gostaria que vocês, depois de confeccionada a máscara, que vocês fotografassem, né, que vocês fotografem e façam comentários, né, nessa imagem. Por exemplo, comentários a respeito das dificuldades que vocês tiveram no processo de criar a máscara. Que elementos vocês se apropriaram na hora de criar a máscara? O que vocês pensaram? Pensaram nas linhas retas, nas linhas inclinadas na diagonal, né? Em que linhas nos losangos, nos triângulos, que formas vocês se apropriaram da imagem das máscaras, né? Depois disso feito, que vocês postem no ambiente, né, do Moodle, no fórum de notícias, e é isso, assim, acho que essas são as etapas, né? Agora, eu estava esperando que alguém se comunicasse, né, fizesse alguma pergunta para que eu pudesse responder. Vamos ver, né, se alguém está online. Também falei porque às vezes a gente tem essa coisa da impaciência, né, com relação a apropriação do aluno das questões que a gente coloca, mas às vezes para algumas pessoas é mais fácil lidar com os materiais, para outras é mais difícil, né? E também tem a questão muito na escola de você ter que utilizar o que tem, né? E não o que você gostaria. Temos alguém aqui participando. Olá. É a professora Ângela Romano. Olá. 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 Vamos ver se ela tem alguma pergunta.
Tem uma pergunta. Ela disse que tem uma pergunta. Que bom. Vamos ver qual. Vamos ver aqui. Qual pergunta? Qual? Ela perguntou se para fazer a máscara a base é que eu mostrei. Bom, assim, ó, você tem que... A base é vertical, tá? É a verticalidade, assim. Você vai pensar na verticalidade, mas você não precisa tornar essa máscara vertical da mesma forma que ela está na imagem. Você pode fazer ela um pouco não tão larga, entende? Muito mais... um pouco menor também, utilizando menos elementos visuais, enfim, vai ser a sua máscara. Por isso que depois você vai comentar comigo, né? Você vai comentar no fórum de notícias quais foram as apropriações que você fez. Não sei se respondi a tua pergunta. E também você vai trabalhar com papelão, né? É interessante que você pode trabalhar com papelão, porque o papelão? Porque o papelão tem uma base forte, né? Resistente, é um material que você vai garantir que ele não vai pender para nenhum lado, assim, né? Que vai realmente... Sim, sim. Ela colocou a questão de que da utilização de materiais recicláveis, com certeza. Eu lembro que a última oficina que eu fiz, que foi lá em Criciúma, teve uma participante, uma cursista, que ela utilizou unicamente os materiais que estavam ali à disposição, que tinha casca de bananeira, assim, também ela utilizou tampinhas de garrafa, entende? Como eu falei, a questão dos materiais, você utiliza os materiais que estão mais próximos de você, assim. Mais alguma pergunta? Você tem mais alguma pergunta, Ângela? Pode fazer. E também as cores não necessariamente precisam ser essas cores. A Ângela está comentando aqui que o que eu disse sobre ressignificar a máscara com os alunos é muito importante na sala de aula. Pois é, eu como alguém que estou na sala de aula e vejo assim muitas apropriações e utilizações das máscaras pelos professores. Também acho que tem que ampliar um pouco, né, como eu já tinha dito lá no início, tem que ampliar um pouco essa visão de arte africana, né? Mas já que vai trabalhar a máscara africana, que as coisas sejam bem claras, né? Que deixem as coisas bem claras para os alunos, assim. Da importância de saber que estão ressignificando e não fazendo a mesma coisa. Porque há uma confusão também com a questão da releitura, que é muito, né? Que a releitura para as pessoas acaba sendo uma cópia, e releitura não é cópia, é uma apropriação das ideias que estão lá, assim. Como a gente não vai conseguir se apropriar das questões culturais, antropológicas, nós vamos nos apropriar das questões estéticas e vamos tornar isso nosso, né? E porque não vai ser a mesma coisa, isso é importante. Então o que eu via muito era dessa coisa da repetição. Então, a Ângela aqui está comentando que não é a mesma máscara ritual, mas é a máscara deles, e que tem professores que confundem a questão religiosa. Como eu estava falando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da arte sacra, né? Eu estudei durante toda a Idade Média, né? Você tem uma arte que ela está totalmente submetida à religiosidade. E para você entender
essa arte você tem que entender os símbolos religiosos. Então, eu acredito que a gente precisa superar essas coisas na escola, né? Não é levantar uma bandeira, mas entender que na escola nós fazemos ciência, nós trabalhamos com conhecimento. Então, não tem como você conhecer algo, conhecer uma cultura, sem entender o todo dela, né? Não significa que você vai ser dogmatizado, que você vai ser levado a fazer as mesmas coisas, enfim. Mas bem interessante o que a Ângela colocou, né? Vai bem ao encontro do que eu falei, de confundir as coisas. Que não é a mesma máscara ritual, né? Então as pessoas não precisam ficar com medo. A Ângela está comentando que ela é professora de ensino religioso e é difícil a transdisciplinaridade com artes pela falta de entendimento. Tá, mas Ângela, pela falta de entendimento de quem, assim? Da professora de arte, da escola, da sua? Seria interessante entender isso. Porque eu não falei interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade, na verdade, quem faz são as relações que os alunos fazem, né? A partir de uma atitude nossa. Aí ela está falando aqui da pergunta que eu fiz a ela, que os professores de artes acham que a máscara é só religiosa. Na verdade, a máscara ela se relaciona com um todo dessa sociedade, dessa cultura, né? Dessa etnia. Então, ela é algo bem importante, né? Ela é ritualística, mas ela fala de um todo. Ela não tem como ser, ela não é só religiosa. Ela tem todo um significado para a comunidade no todo. E como eu falei, né? Não é porque a pessoa está trabalhando com a máscara contextualizando uma máscara ritualística que o que ela está fazendo também tem a ver com isso, né? Não é igual, né? Por exemplo, a forma como Picasso se apropriou da questão estética da arte africana não foi do ritual, né? Foi da estética. Então, é importante que a gente, que nós que somos professores, tenhamos um comprometimento com a ciência, com o conhecimento, e não misturar as questões pessoais, né, que vão limitar essa nossa relação com o aluno. Porque se nós somos preconceituosos e discriminatórios em relação a alguma coisa, como é que a gente vai conseguir passar algo diferente? Eu não vejo como, assim, acho muito difícil. Então é importante que a gente repense os nossos posicionamentos, né? E assim como nós... Bom, a Ângela fez mais um comentário aqui. Ela disse que com certeza é um desafio nas nossas escolas. Olha, eu acho também, Ângela, assim como é um desafio falar da questão da orientação sexual, né? Assim como é um desafio muitas questões, mas que a gente precisa estar comprando essas questões. Porque nós estamos, né? A Lei 10.639 é uma realidade, né? Já vai fazer aí mais de 10 anos, mas ainda é um problema tratar das questões relacionadas não só à arte africana, mas à arte afro-brasileira também na escola, né, que é uma coisa importante também que a gente deve estar trazendo, a questão da arte afro-brasileira. No Moodle, eu acredito que tenha postado um material do Museu Afro Brasil, né, que esse material do Museu Afro Brasil traz essas questões da religiosidade na arte, enfim, né, por exemplo, o Emanuel Araújo, né, que é o curador do museu e tal, não tem como, e também é artista, não tem como você desvincular a obra dele, por exemplo, da religiosidade, né, porque é da religiosidade afro-brasileira. Né? E eu acho que se não tiver problema para você
trazer esse conteúdo, para o aluno vai ficar mais fácil de entender também que não tem problema nenhum, assim, que você não está querendo dogmatizar ele, que você só está querendo trazer conhecimento para que ele, né, para que ele consiga superar preconceitos, né? Eu acho que é essa a nossa batalha. Ângela, você tem mais alguma coisa para colocar? Acho que em geral, a Ângela colocou aqui que a minha explicação sobre o conceito de releitura da arte foi muito esclarecedora. Bom, que bom, né, Ângela? A gente está aqui para isso, assim. Acho que uma dos fatores que me fez aceitar dar essas oficinas foi essa possibilidade de troca, né? De troca com professores como eu, e ao mesmo tempo que quando eu estou falando com vocês, eu também estou repensando coisas para minha prática, assim, então é uma coisa dialógica, né? Ela funciona nesse sentido. Não só vocês se beneficiam, eu também me beneficiam, assim. E o que acontece, essa questão da releitura, né? Eu toquei nesse assunto porque é uma coisa que eu vejo muito, assim, né? E às vezes é bem complicado você chegar e falar para a pessoa, né? O que é releitura? Releitura não é um processo de cópia, né? Mimes e cópias é uma outra coisa. Releitura, você vai se apropriar da ideia, do conceito, né? Para você poder fazer uma coisa sua, né? Que foi como o Matisse se apropriou da cor, enfim, né? Da situação, da questão da linguagem visual, né? Dessas cores puras que a arte africana traz. Muito obrigada, Ângela, pela tua participação, né? A Ângela colocou aqui, obrigada por compartilhar dos seus conhecimentos. A diversidade cultural e religiosa é a riqueza que dá sentido à vida. Sem dúvida, a gente conhecer outras culturas faz com que a gente repense a nossa, né? E valorize também a cultura do outro e supere preconceitos e não discrimine. Então essa é a nossa intenção. E também acredito assim que essas questões, o que eu trouxe aqui é muito pouco, é um recorte, né, das possibilidades de se trabalhar com a arte africana, é só um recorte, e eu espero também que vocês consigam expandir essa ideia de arte africana para além da máscara, né, como eu já tinha falado antes, a questão contemporânea, como é que os artistas contemporâneos se apropriam dessas máscaras tradicionais, o que eles estão dizendo hoje em dia sobre essa África, né? Porque e desse conceito, porque hoje em dia os artistas africanos se apropriam dessa nossa ideia ocidental de artista, mas será que foi sempre assim, né? É uma coisa para se pensar. Eu agradeço também muito pela tua participação, porque eu gosto muito de fazer oficina assim ao vivo, né? Porque daí as questões vão surgindo e você vai repensando coisas e colocando questões que você, né, que desengatilham noutros processos, né, mentais para mim, assim, porque nem sempre, às vezes eu chego em casa e falo, meu Deus, eu deveria ter falado aquilo, né, não deveria ter falado, enfim, mas é importante que tenha alguém ouvindo, porque isso consegue me direcionar. Muito obrigado pela tua participação, Ângela, e eu espero que você seja mais uma militante dessa causa da diversidade na escola, né? E que na escola a gente trata de conhecimento, não de dogmas, né? E é importante que a gente estude todas as culturas, principalmente as culturas que formam essa questão do povo brasileiro.
né? É isso então. Se você tem mais alguma questão para colocar, se você já colocou todas as dúvidas que você tinha, mais alguma coisa que eu possa ajudar. Se ficou claro para você a questão do que é para fazer, né? Mais uma vez, eu posso repetir, não tem problema, né? Vocês acho que agora é só confeccionar. Ela colocou que agora é só confeccionar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado pela participação. Ok. Obrigada pela participação. Eu acredito que hoje é isso que eu tenho a dizer para vocês, né? É, que vocês também, quando forem eleger alguma questão da arte africana, sejam esculturas, sejam pinturas, que vocês pensem no contexto, tragam um contexto para o aluno, né? Explorem a questão da visualidade para que eles cheguem a uma proposta e a uma execução de um trabalho seu, jamais queiram que eles simplesmente imitem, né? Isso vai depender da mediação de vocês, né? Então, e que dê tudo certo, que vocês consigam fazer e confeccionar as suas máscaras. Eu acredito, como mais uma vez, que o melhor material para vocês confeccionarem seja um papelão, até porque ele é super fácil de pintar, né? E aí depois as outras coisas que vocês vão agregar, elementos naturais, sementes, aí fica por conta de vocês, assim, né? Então, agradeço a Ângela por estar online e poder me dar esse feedback do que eu estou falando, né? Então, até uma outra oportunidade. Se vocês precisarem de mais informações sobre máscaras, sobre as máscaras africanas, sobre a arte afro-brasileira, vocês utilizem, né, os links que eu passei para a UNEAB e elas colocaram no Moodle. E aí, mãos à obra. Espero que vocês façam trabalhos muito legais e compartilhem com os colegas. Muito obrigada. A Ângela está falando aqui. Obrigada e abraço. Um abraço para você também, Ângela. Tchau. Obrigada pela participação.